Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.655 dólares e hoje retorno aqui com o Bitcoin recuperando. Bitcoin que chegou a testar os 11 mil dólares na semana passada e hoje, após uma recuperação aí nos últimos dias, chegou a testar até os 11.800. Meu objetivo no vídeo de hoje vai ser tentar entender se a gente tem força para romper resistências importantes acima e retomar uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, ou se a partir de agora a nossa maior probabilidade é romper um padrão de continuação de baixa que a gente está fazendo e o Bitcoin formar novas mínimas. Então, bem-vindos ao Investidor Moderno, vamos para o vídeo. Investidores, começo aqui do 4 horas na BitMEX para relembrar vocês a situação do Bitcoin. Bitcoin que continua numa tendência de baixa aqui no 4 horas, tá? Na verdade, ele está no limiar entre uma tendência de alta e de baixa aqui. A gente está formando um padrão de continuação e a gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão. Além disso, hoje eu também vou abordar aqui alguns indicadores de posicionamento no sentimento, como o Crypto Fear and Greed Index, o Funding e também indicadores do Tensor Charts, mostrando para vocês que realmente a gente acabou de ter um movimento muito forte aqui até os 11.600 e esse movimento pode fazer o preço voltar a subir. Por isso eu acredito que a gente está num fundo importante e a gente vai discutir se tem uma boa probabilidade desse fundo ser mantido e o preço romper para cima a partir daqui, ou o que pode acontecer se a gente perder esse fundo, tá bom? Então, vamos começar no 4 horas aqui da BitMEX para falar um pouco da nossa tendência. Como vocês podem ver, investidores, o preço já conseguiu ultrapassar as nossas médias exponenciais e, neste momento, o que nos para aqui é a nossa nuvem de Ichimoku, tá? A nuvem de Ichimoku que realmente protege a gente desses movimentos do preço, dessa volatilidade um pouco maior que a gente pode ter numa correção. E, ao meu ver, para a gente confirmar essa reversão de tendência, o que a gente precisa fazer é conseguir fechar candles acima dessa região dos 11.800. Já seria aí um argumento muito forte de que os bulls retomaram completamente o controle e que agora é uma boa probabilidade da gente retomar a alta, mas de uma maneira um pouco mais segura, eu estaria de olho para a região dos 11.900, tá? Porque é uma região que a gente tem bastante resistência no VPVR também, e é uma região onde pode dar uma confirmação um pouco maior para a gente, já que a gente tem vários topos importantes aqui nas últimas semanas, tá? Então, sem dúvidas, para mim os 11.800 é o mais importante, porém, os 11.900 dá uma confirmação um pouco maior, ok? Mesmo o preço recuperando aqui dos 11.000 até os 11.800 hoje, a gente pode ver que essa recuperação está claramente sendo formada num padrão de continuação da queda, né? Isso aí pode ser uma bandeira, para mim está mais com uma cara de uma bearish rising wedge, um padrão que tem uma maior probabilidade pela análise técnica de romper para baixo, tá? Até por isso, se a gente conseguir romper esse padrão para cima, seria um grande sinal de força dos compradores e um sinal que o preço tem tudo para continuar alta, tá? Além dos 11.900, a primeira resistência mesmo que eu vejo está lá no topo em 12.500. Em compensação, falando um pouco de suporte, eu posso enxergar aqui claramente que o fundo que a gente deixou agora, ali próximo dos 11.600, é um fundo muito importante. Por quê? Porque é um fundo onde a gente tem as nossas médias aqui, olha só. É um fundo onde a gente também tem uma confluência de suporte no VPVR, vocês conseguem ver? Além, é claro, da nossa linha de tendência. Se o preço conseguir romper isso aqui e fechar candles abaixo dessa região dos 11.580 ali, para mim é um sinal que a gente tem uma boa probabilidade de confirmar esse padrão para baixo e vir mais queda, pelo menos para testar essa região de grande suporte, né? A gente sabe que existe um suporte interessante entre os 11.100 e os 10.900 dólares, ok? Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui, indo para 1 hora, a gente pode ver sem dúvidas, né, que esse movimento não foi um movimento de alta com muito volume, né? O maior volume que a gente teve foi nessa armadilha ali, depois da notícia do Fed, né, que a gente falou nos vídeos na semana passada. Então, todo esse movimento, para mim, está sim configurando um padrão de continuação, tá? Olha só, sem muito volume. Então, realmente, antes da gente passar essas resistências, eu não ficaria muito animado aqui com o Bitcoin. Um dos motivos que eu encaro com essa recuperação do preço tem muito a ver com o S&P, tá? O S&P que não só
fez uma máxima histórica, como continuou a alta e chegou a subir aqui, olha só, desde a máxima, cerca de quase 4%. Então a gente sabe, né, que existe uma bolha aí, né, no mercado tradicional, e essa bolha sem dúvida está afetando outros ativos de risco, o Bitcoin um deles, ok? Então, se o S&P continuar subindo, a gente pode ver sim o Bitcoin tendo força para romper os 11.800 e quem sabe até para fazer novas máximas, tá? Porém, se a gente tiver um candle desse aqui no S&P, eu realmente vejo um dia sangrento aí, não só para o Bitcoin, mas também para basicamente todos os ativos de risco. O destaque aí para o ouro ou para a prata também, que estão subindo aí nos últimos meses, correto? Continuando aqui, indo um pouco mais para o 15 minutos, eu quero mostrar para vocês que no 15 minutos também, a gente pode ter sim uma confluência de uma região muito importante, tá? Detalhe, a gente neste momento aqui está com duas médias exponenciais nessa região, como vocês podem ver, essas médias aqui são do 1 hora e do 4 horas, tá? Eu estou no EMA Multi Time Frames, então sem dúvidas, caras, essa região é muito importante e no curto prazo também é, por quê? Porque além da linha de tendência, além das médias, a gente também tem o ponto de controle bem aqui, nessa região dos 11.600 e pouco, tá? Então, se a gente perder isso aqui e romper para baixo, seria um sinal, sim, para mim, que há uma boa probabilidade da gente continuar essa queda, tá? Mas, porém, né, eu tenho que lembrar vocês que existe um suporte interessante aqui nessa região um pouquinho abaixo do preço, né? Era uma antiga resistência que, se fosse rompida, poderia gerar essa recuperação do preço. Então eu realmente estaria de olho nessa região de suporte que a gente formou aqui também, nessa região dos 11.500, tá? Mas eu vejo essa região realmente como um suporte mais de curto prazo, tá? Não é um suporte no longo prazo. Então pode ser um suporte, um alvo aí para as pessoas que estão fazendo scalp ou day trade, tá bom? Mas realmente no longo prazo eu não encaro esses 11.500 como um grande suporte. Falando um pouquinho agora aqui da análise de sentimento, eu vou começar tentando falar de um posicionamento. Eu continuo vendo os indicadores de sentimento esticados, tá? O Crypto Fear and Greed continua lá em ganância, né? Pelo menos a gente saiu do extrema ganância. E o funding, ele continua sem ficar vermelho, tá bom? Ele, inclusive, ficou vermelho, né, quando a gente estava lá próximo do fundo dos 11 mil dólares, mas nas últimas horas, aí nos últimos dias, ele não só não ficou vermelho, como nesse momento aqui, desde o topo que a gente formou em 11.800, a gente pode ver que tem uma maior demanda pelo Bitcoin. Quando a gente tem grande demanda, assim, tipicamente não é um bom sinal, tá? É um sinal que uma correção, no mínimo, uma correção está por vir. Então eu realmente ficaria esperto aí com esse movimento e realmente estou um pouco preocupado aqui com essa situação, porque eu vejo que o Bitcoin, se não respeitar esse fundo, ele pode sim formar novos fundos, tá? E a partir daí a gente reassumir uma tendência de baixa que está sendo demonstrada ainda no 4 horas, ok? Então o funding ter aumentado aqui não foi um bom sinal, tá? Vocês podem ver que anteriormente aqui nessa subida ele não estava tão elevado, estava em 0.01, só agora que ele conseguiu ultrapassar essa região aqui, e é o que a gente pode ver aqui no Premium Index também, tá bom? Nesse momento também, olhando a análise de sentimento, o que eu consigo ver aqui? Primeiramente falando do momento que a gente está agora, tá? E lembrando para vocês o que é o Open Interest, porque a gente utiliza muito ele para operar rompimentos, né? Reparem que a gente tem a primeira queda dos 11.750 até os 11.655, e nessa queda a gente tem um aumento do Open Interest. O que isso quer dizer? Que teve muito interesse pela queda e que a probabilidade maior é que esse rompimento aconteça. É o que a gente tem, né? A gente tem um rompimento aqui depois dos 11.700 até essa região dos 11.600 e aqui a gente já tem uma queda muito forte no Open Interest. O que essa queda mostra pra gente? Mostra pra gente que muitas pessoas foram estopadas, liquidadas ou desistiram da operação. Ou seja, é um sinal sim de um possível fundo aqui no Bitcoin, igual a gente teve, por exemplo, esse fundo aqui com queda no Open Interest e liquidação, esse outro fundo aqui não tão drástico, mas também com bastante volume, queda no Open Interest e liquidação. Então, sem dúvidas, cara, a gente formou um fundo importante. Esse é só mais um motivo de que eu não quero ver o preço perder essa região dos 11.600 até os 11.500 e pouco ali, 580, né? Se perder, é um sinal que a gente pode estar assumindo uma nova tendência, porque aí, mesmo com essas pessoas estopadas e liquidadas, as instituições continuariam a mandar o mercado para baixo, mostrando que uma nova tendência está sendo formada, tá bom? Então, caras,
Nesse momento eu realmente vejo a gente entre ranges bem importantes, tá? Que é essa região aqui dos 11.800, olha só. A gente inclusive tem bastante ordem de instituição aqui. E essa região dos 11.600. Reparem que nessa nossa subida, né, muitas dessas quedas que a gente via grandes instituições colocando ordens calçando, né? E nesse momento eu não tô vendo tanto assim, tá? Nesse momento eu não vejo grandes ordens de instituições aqui dando segurança para a gente iniciar uma operação de long, por exemplo. Então, realmente, caras, eu ficaria de olho talvez para mais uma acumulação nessa região ali dos 11.600 e ficar de olho, porque se aparecerem essas ordens aqui, igual apareceu nessas últimas duas quedas aqui que a gente teve nessa região, pode ser um sinal que o preço vai voltar a recuperar. Porém, como a gente não vê essas ordens aqui, eu ainda acho que a gente está num ponto arriscado para tomar uma decisão aqui, correto? Detalhe, uma operação que a gente poderia ter feito aqui era realmente no gatilho, né? Era uma operação nesse fechamento aqui com grande sombra, com grande queda no open interest e com grande liquidação. Quando o preço recupera e a partir dessa recuperação a gente já começa a ver uma maior predominância de ordens vendedoras, na verdade agora a gente está aqui e tá equilibrado, né? Tá basicamente a mesma coisa. Quando a gente começa a ver isso, tipicamente não é um bom sinal, né? A gente quer fazer as nossas entradas no gatilho, onde tem muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas e tem uma predominância pro lado que a gente está operando no book, igual aqui tinha uma predominância de compra, mesmo não sendo tão grande, né? Então, essas operações de scalp, elas realmente têm que ser feitas no gatilho. Aqui seria uma compra nessa região dos 11.620, né? Depois que o preço já sobe, a gente perde o bonde, a gente perde a relação risco-retorno ao nosso favor, correto? Então eu vejo claramente aqui uma luta nesse momento, nessa região aqui dos 11.700 e os 11.650. Para os scalpers aí, o lado que romper pode ter uma continuação desse movimento, correto? Então eu ficaria de olho nesse curto prazo também. Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. O Bitcoin realmente está um pouco indeciso nesse momento. Ele teve essa recuperação que foi um pouco surpreendente, né? Rompeu essa linha de tendência que vinha aqui nessa região dos 11.400 e ganhou força. Então, nesse momento, o que a gente precisa é uma confirmação dessa força, rompendo essas regiões dos 11.800 ali principalmente e dando uma confluência de todos os tempos gráficos para alta, ou realmente uma demonstração de fraqueza para o preço, mesmo depois de ter formado um fundo importante, um rompimento dos 11.500 e pouco aqui do ponto de controle do curto prazo, e a partir daí a gente tentando fazer novas mínimas, tá? Então nesse momento eu estou de olho principalmente nesses dois suportes, nesse suporte em 11.580 e na resistência dos 11.800. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.